Copa do Brasil, meu amigão! Agora, análise. Meu querido Ronexon Gomes, meu querido Rodrigo, jogando duro e arrebentando. Bahia 0, Santos 0. Vai ser definido na Arena Fonte Nova, meu querido Ronexon. Wendel, final de jogo, Santos 0, Bahia 0, né? Um jogo muito ruim no segundo tempo. As duas equipes parece que se acomodaram, parece que se sustentaram e acharam que o placar era bom. O Santos até tentou, mas não teve força, não teve criatividade, né? O Bahia que fez um bom primeiro tempo, não sei o que aconteceu no segundo tempo, o time desencaixou. No primeiro tempo o Bahia teve as possibilidades, né? Teve as possibilidades, teve as chances claras, mas no segundo tempo não sei o que aconteceu, o time se desligou da partida, não teve interesse, as mudanças não surtiram efeito, eu não me lembro do Ademir pegar na bola, o Chaves muito mal, só fez aquela falta que chamou a atenção, quase cometeu um pênalti, não sei se você observou nesse lance antes do escanteio, o Chaves sentou a mão no goleiro do Santos, quase cometeu a penalidade, o Chaves muito desconectado na partida. E assim, o banco de reserva hoje do Bahia não funcionou. Né? Não funcionou, as mexidas do Paiva não deram certo. Né? Antes deixasse quem estava, porque quem entrou não melhorou o time. Né? A gente até viu a dobradinha, né, do Rian com o Biel no segundo tempo, depois das mudanças, a gente não viu mais. E hoje também a gente tem que destacar: o Biel fez um jogo muito abaixo, né? Um jogo muito aquém. Agora a gente também tem que ressaltar que o Biel fez um grande jogo também no sábado, né? E a gente sabe que é difícil você manter o alto nível, viagem, né? Esse jogo é no interior de São Paulo, é em Santos, né? Claro que é perto, mas é no interior de São Paulo. Então, para as equipes aqui do Nordeste, é sempre mais complicado, né? Você viajar para jogar, cai a intensidade mesmo, né? Então, hoje eu vi o Biel um pouco abaixo, talvez seja um dos grandes motivos do Bahia não ter feito um grande jogo, principalmente no segundo tempo. Mas no primeiro tempo foi razoável. E o placar, é Copa, né? Se fosse campeonato, aí a gente ficaria até mais preocupado. Mas hoje é um jogo de Copa. Copa é eliminatório, são jogos eliminatórios. E o Bahia sai com um resultado muito bom, né? O 0-0 vai decidir em casa com a sua torcida, né? Não levou gols. Então, o Bahia não sai daquele compromisso, não precisa também ir com tudo da Fonte Nova para precisar definir o jogo, como sempre acontece quando você perde o primeiro jogo. Né? Você precisa marcar. Não. O Bahia só precisa de um gol para se classificar no tempo normal. Então, o Bahia não precisa se desesperar. Agora é ter tranquilidade, né? Voltar para o Brasileirão. Né? Voltar para o Brasileirão é um adversário muito viável para o Bahia. Né? Muito viável e, na verdade, onde o Bahia é obrigado a ter que vencer. Porque são esses adversários que o Bahia tem que vencer, sem sombra de dúvida. Né? E na Copa do Brasil, o Bahia está muito vivo, né? Não fez um grande jogo, mas fez um grande resultado. Foi um grande resultado do Bahia, que o Bahia leva para a Bahia, leva para a Arena Fonte Nova, porque agora vai decidir junto com a sua torcida, né? A torcida pressionando, o time vai ter que ser mais intenso, né? Vai ter que ter mais intensidade o time do Bahia. Né? A gente também tem que aqui comentar a volta do Rezende, a sua posição de origem. Mais uma vez, um jogador muito voluntarioso, desarmou muito bem, esteve presente. Até agora, já na reta final, o Rezende ainda tentou ir para o campo de ataque, né? Tentou buscar a jogada de ataque, ou seja, muito fôlego, se doa demais em campo. Foi assim, um dos pontos que a gente tem que destacar, essa volta do Rezende. Hoje o Vitor Hugo parece que já se ambientou mais, né? O Vitor Hugo parece que já se ambientou a fazer parte do sistema defensivo, né? E aos poucos vai mesmo o Bahia ganhando mais opção, né? O Vitor Hugo na zaga e o Rezende voltando a meio campo. E aí cabe ao treinador, quando precisar, né? Sabe que pode contar com o Rezende. E também, claro, alguns jogos, né? Aqueles jogos que sabe que vai necessitar talvez de mais velocidade, né? Porque o Rezende acaba tendo mais vigor físico do que o Vitor Hugo nesse momento, né? Nesse momento ainda fisicamente o Rezende está muito melhor fisicamente, é um jogador que vive talvez seu melhor momento técnico e também físico, né? Um jogador que é muito voluntarioso. Então o destaque negativo é mesmo para mim o Biel, né? O Chaves também, o Chaves, apesar dos que entraram, ninguém foi bem. Iago Felipe não dá para a gente
nem fazer uma análise, porque não jogou. Né? O Iago Felipe, que é uma contratação que eu diria controversa do Bahia também, pela forma que o Bahia contratou, né? Porque o discurso do Bahia para o Iago Felipe não encaixa com o jogador que a gente acompanhou no Goiás, com o jogador que a gente acompanhou no Fluminense. Né? O discurso. Ah, você está falando que é ruim? Não. Eu estou falando que o discurso que o Renato Paiva endossou a contratação do Iago Felipe, para mim, foi um tiro no pé. Porque disse que era um jogador experiente, um jogador que tem posse de bola, não é isso. O Iago Felipe é um volante, volantão. O Dodge, por exemplo, né, que jogou, o Wender até comentou na narração, o Dodge, que jogou pelo Santos, que era do Fluminense também, inclusive era parceiro do Iago Felipe, se mostrou muito mais efetivo na partida, quando esteve em campo, o Dodge, do que o Iago Felipe, do que a gente conhece. Né? O Dodge foi um jogador que virava mais bolas, buscava mais o jogo, mas o Arthur Salles também, né, a gente não dá nem para comentar, o recorte muito pouco, pegou muito pouco na bola, né? E o Ademir também não teve a oportunidade, né, de pegar na bola também, praticamente não jogou. O Jacaré iniciou muito bem a partida, depois caiu no segundo tempo, porque o Mendonça também estava dando muito trabalho, o Mendonça não estava levando vantagem sobre o Jacaré, mas dava trabalho, incomodava, porque sempre estava naquele espaço. Então também é um dos motivos do Jacaré, talvez pode ter sido até a orientação do Renato Paiva para o Jacaré não subir tanto, porque o Mendonça é rápido, o jogo vai passando o tempo, o jogador começa a bater o cansaço, né? Então pode ter sido uma recomendação. Né? O Cauli fez um jogo muito discreto também, não fez um mau jogo, mas foi um Cauli muito discreto, tinha muito espaço no jogo, e ele não conseguiu jogar, né? E me parece, viu, Wendel, quando o Paiva faz as alterações, né? Dois jogadores, eu vejo que parece que é carta fora do baralho do Bahia. O Daniel e o Lucas Mugni. Porque tá entrando, por exemplo, assim, se a gente for analisar os valores, o Iago Felipe entrou no jogo mais por valor, mas por desempenho, eu ainda vejo o Lucas Mugni, pelo que fez na temporada passada, à frente do Iago Felipe. Mas me parece que viraram carta fora do baralho, tanto o Daniel quanto o Lucas Mugni. Né? É algo para a gente prestar atenção. O Daniel cada vez mais vai ficando encostado no banco de reservas do Bahia, e o Lucas Mugni também. Jogador que o Bahia renovou e praticamente descartado. Apesar que eu discordo. Não estou falando que é craque, mas por esse nível que eu estou vendo aí, o Iago Felipe, quando entra, o Mugni pode ser um jogador com uma opção. Né? Com uma opção. Inclusive, o Iago Felipe tem se machucado, né? Até com certa frequência também. Mas vamos acompanhar o restante da rodada, o restante da sequência da temporada, porque a temporada é muito longa e você precisa de banco. Agora, para isso, o Paiva tem que utilizar. Se o Paiva dá opção para o Chaves, né, insiste no Chaves, por que não dar minutos ao Daniel? Porque eu também acho que o Daniel não merece ser titular. Eu acho que eu já falei isso aqui outras vezes, é um jogador que, para mim, ele sofre muito pela questão física, porque hoje, para você jogar no meio campo, você tem que ser craque e forte ao mesmo tempo. É uma área muito disputada, onde os caras chegam mesmo arrepiando. Então, o Daniel é um jogador que não é craque, só faz, assim, para mim, é um jogador bom, claro, tem uma certa qualidade, mas não é craque, e não tem muito vigor físico, então sofre muito quando pega volantes, por exemplo, como se pegasse o Dodge hoje, né, no ombro, sempre vai sofrer muito o Daniel, mas é um jogador que, para mim, tem que ter seus 20 minutos garantidos, principalmente no jogo de hoje, um jogo aberto. O time do Santos não é um time violento, né? Não é um time que bate, é um time que tem característica, tem filosofia de tentar trabalhar o jogo, mesmo botando a molecada, né? Mesmo colocando a molecada, mas, no geral, Wendel, assim, o que tem que o Bahia comemorar, para mim, é o resultado. O empate, eu acho que é um grande resultado para o Bahia, e agora não tem desculpa. O Bahia decide em casa, junto com a sua torcida, né? É como se esse jogo não tivesse existido. É como se fosse partida única. O que o Bahia fez hoje, por merecer, o Bahia leva o jogo para a Fonte Nova como se fosse partida única. É partida única, eu tenho a minha torcida, tenho o meu estádio, né? Jogo em casa. Então, o Bahia está com a faca e o queijo na mão para avançar na Copa do Brasil. Né? Se era um confronto equilibrado, esse equilíbrio, Wendel, caiu hoje. Hoje,
o favorito é o Bahia, porque joga em casa. Se o Bahia não passar agora, tem que ser cobrado por isso, porque fez por merecer, inclusive, como eu disse, registrar mais uma vez, fez por merecer o resultado hoje, portanto, a vantagem agora é do Bahia, mas vantagem ela é fora de campo, o Bahia precisa confirmar dentro dos 90 minutos. Antes de passar para o Rodrigão, meu amigo, sinceramente, o erro da arbitragem marcando um pênalti contra o Fortaleza tá de brincadeira, eu tô vendo aqui na tela, viu? Mais do que nunca eu estou com meu ponto de vista. Preconceito da arbitragem brasileira com relação aos clubes do Nordeste. É preconceito. E este é o pior que existe, porque numa partida de futebol a sentença já é determinada. Diferente, por exemplo, quando o cara sofre um ato de racismo por ser nordestino, ele processa e a justiça vai fazer todo um processo de investigação até a punição. No futebol, não. No futebol, o preconceituoso, como um árbitro, por exemplo, ele marca o pênalti, dá a sentença e quem sofre é o Clube do Nordeste. Não tem como voltar. A CBF vai chegar depois e dizer, não, foi erro da arbitragem. Sim. E daí? O presidente da comissão de arbitragem da CBF falou que o Bahia sofreu erro da arbitragem. E aí? O Bahia vai ficar com os 3 pontos? A partida volta atrás? Não. Fortaleza a mesma coisa. É inacreditável como está instaurado o preconceito com relação ao Nordeste na arbitragem brasileira. E eles estão conseguindo o triunfo, porque eles estão dando a sentença. Não tem como voltar mais atrás. Este árbitro que falhou vai estar sábado e domingo narrando novamente. Diga, meu querido Rodrigão, jogador e arrebenta. Pois é, né? Sobre o jogo, o Santos ele teve um ímpeto inicial melhor, conquistou mais terreno, conquistou mais posse de bola, mas não conseguiu se impor diante de um Bahia que veio para praticamente não perder o jogo, né? Teve as melhores chances. Primeiro tempo, realmente, mais Santos com a bola, mais Bahia levando perigo. O João Paulo, para mim, o melhor jogador em campo hoje. Não fosse por ele, o Bahia teria vencido o jogo, mas fica ressalvas, né? Os pontos positivos são a defesa do Bahia hoje se portou muito bem, né? Vitor Hugo, David Duarte e Canu foram seguros lá atrás. É bem verdade que o Santos não conquistou muitos duelos 1 contra 1, mas também na hora que conseguiu foi aquele gol anulado, né? O gol do David Washington, uma triangulação ali entre o Mendonça, o cruzamento partiu e ele já estava ali em posição adiantada, acabou não aproveitando ali para marcar o gol. Mas fora isso, o Bahia teve as melhores oportunidades, né? Vitor Hugo, Cauli, Biel, e as más decisões do Biel foram comprometedoras para o jogo, porque se não fosse aquele chute que o Biel erra também, né? Na boa assistência que o Everaldo fornece para ele, se ao contrário, talvez a gente tivesse o gol do Bahia, né? Se é o Biel dando aquele passe para uma finalização do Everaldo daquela localização, daquela distância, até a forma como o Everaldo ajeitaria o corpo, já tem o caguete de atacante, tem mais ali a cancha de fazer aquela jogada, aquele movimento, poderia ser sim um gol do Bahia. Mas a gente não pode trabalhar com achismo, a gente não pode trabalhar com si, e o trabalho hoje da gente foi de ter visto um Bahia taticamente organizado, um Bahia taticamente que se manteve bem defensivo e na hora de sair para o ataque, né? Hoje foi com 2 atacantes apenas, Biel e Everaldo, porém com 2 alas espetados muito rápidos, que Rian e Jacaré. Jacaré que inclusive nem lateral né? Jacaré ele é um ponta que foi improvisado aí na lateral direita desde a saída do André, que foi o cara que entrou e tal. O Borel também não se organizou aí nesse time do Bahia, foi emprestado. E o Jacaré acabou assumindo de vez em tempo esse sim, então não se teve um lateral direito que levasse tanta confiança. Por isso o Jacaré acabou assumindo essa posição. O André, ele vem tendo muitas oportunidades também, é verdade. Tanto que foi convocado para a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-17. E agora, mais uma vez, convocado para a Copa do Mundo Sub-17. É Sub-20 ou Sub-17? Eu tô com essa... É Sub-20 no caso, não? Mundial Sub-20. Sub-20. Isso, Sub-20. É porque o Hendrick tem 17. Outro jogador, Luiz Guilherme também, que estava na Copa
na Sul-Americana tinha 17, outros jogadores, o Andrei do Vasco tem 18. Então tem muitos jogadores que realmente são muito mais novos do que o Sub-20. Né? Mas enfim, o André tá no Sub-20, o Cicinho não é aquele jogador que o torcedor do Bahia espera. Na verdade, Cicinho, meu Deus do céu. Mas o fato é, o Borel, o Jacaré, ele vem sendo o grande jogador do Bahia, vem sendo o cara que articula as jogadas, arranca com os laterais, né, e com os zagueiros aí pela ala direita, mas hoje não foi um bom jogo do Jacaré, um jogo onde ele não foi tão acionado, até porque estava muito bem marcado. O Lucas Pires, no primeiro tempo, meio que fez uma parede ali pro Jacaré, o Messias também foi muito bem ali atrás, seguro, Messias e Joaquim, né, a dupla de zaga do Santos, lembrando que o Bauerman, que era titular, está suspenso por conta dessa questão dos escândalos de manipulação do resultado, ele está diretamente envolvido. É uma triste notícia para o futebol brasileiro, nessa máfia que vem tomando conta. Então, um jogador como o Bauerman, titular de um time como o Santos, histórico, acaba passando por esse constrangimento, promove esse constrangimento a ele e a todos os amantes do futebol. Mas não sentiu a falta dele, muito pelo contrário. O Santos também não foi tão incomodado nas boas finalizações do Bahia. As bolas saíram de longa distância, basicamente. Então, o Cauli, que era o cara que a gente esperava muito dele no primeiro tempo, não aconteceu. No segundo tempo, ele também não aconteceu, tanto que deu lugar ao Iago Felipe e acabou se contundindo. O volante do Bahia acabou sentindo ali. E só a partir de então, o Paiva tentou modificar, né? Fez uma mudança ousada, tira o Iago Felipe, coloca o Arthur Salles, abre 3 jogadores, fica ainda com os 2 alas, porque ele já tinha tirado o Rian, pondo o Chaves. Então, sem a bola, o Bahia jogava no 3-4-3. Com a bola, era praticamente um 3-2-5. Então, o Bahia ele tinha os 3 atacantes, mais os 2 pontas. Então, os 2 alas, Jacaré e Chaves, eles avançavam muito. Mas esse ímpeto todo do Bahia não gerou resultado, até porque, nas vezes que teve a bola no pé, as principais oportunidades acabavam no pé do Biel e ele tomava decisão errada. Então, se o Cauli foi o cara que tomou muitas decisões erradas, o Biel foi ainda pior. O Biel teve decisões erradas no ataque, decisões erradas quando ele vinha para o meio campo, não conseguia armar jogadas. Na hora da finalização, ali a gente não pode acreditar também como um erro, né? Mas a gente coloca como uma falta de sorte, porque ele dá aquele último chute e a bola passa rente ao gol do João Paulo. Então, dá para melhorar, porque o jogo lá em Salvador ele vai ser numa pegada de vida ou morte. Bahia e Santos eles vão ter que sair. Não tem mais essa de gol qualificado, então 1-1, 2-2 leva para os pênaltis. E o Bahia, com o time que tem, dá sim para definir em casa diante de um Santos que não é esse bicho papão, muito pelo contrário. Não conta com o Marcos Leonardo, não terá ainda o garoto quando voltar. Então vai ser um jogo muito, muito delicado, onde um erro vai fazer toda a diferença. Então o Bahia hoje teve uma lição, aprendeu, espero que tenha aprendido com essa lição, com os erros de passe também, com o modelo defensivo, né? O sistema defensivo foi um ponto positivo e tem que ter muito mais ímpeto de gol, porque no segundo tempo só deu Santos, o Bahia praticamente não atacou e o João Paulo foi um cara que assistiu o jogo, tirando aquele chute do Biel, o João Paulo assistiu o jogo. Meu amigão, todo mundo deixando o like aí, jogando duro com a gente, arrebentando, agradecendo demais pela audiência. Eu vi o Bahia bem taticamente no primeiro tempo, né? Controlando o jogo, controlando que eu falo assim, ó, acelerava, desacelerava. No segundo tempo, tecnicamente caiu bastante, né? Mas manteve o ritmo que ele queria. Picotou o jogo, muito lateral, muita lateralização da bola. O Bahia estava fazendo um jogo que o Santos não gosta, né? Que é tirando do Santos aquela velocidade que ele queria empregar no jogo. Eu acredito, sinceramente, meu querido Rodrigo e Ronexon, que o Santos de hoje é o mesmo da próxima quarta, mas o Bahia não será o mesmo. O estilo de jogo do Bahia vai mudar na Arena Fonte Nova. O Bahia vai ter a posse, vai para cima, e aí o jogo pode ser muito melhor do que o jogo de hoje, porque a equipe do Santos também tem uma garotada que a gente não pode desprezar, né? Eu gostei dessa formação do Bahia, com 3 zagueiros, o Rezende à frente com o Acevedo. Deu mais força ao Bahia na marcação. O David Duarte dá, de fato, consistência na bola aérea, né? O Bahia está mais seguro nessa bola aérea. O Vitor Hugo vai ganhando ritmo de jogo.
vai melhorando a cada partida, acredito. O Canu, do outro lado, do lado esquerdo, do lado direito, aliás, também fez um jogo seguro. Faltou o Biel tomar uma decisão correta, né? O Biel que muitas vezes tomava atitudes incorretas e muitas vezes não fazia feijão com arroz, né? Queria fazer o mais difícil no jogo. Então, muitas vezes você não precisa fazer isso, Bielzinho. Não precisa não. Mas entendo perfeitamente que o jogador está jogando toda hora, ele vem bem, o Biel vem bem, mas eu gostaria que ele queimasse minha língua hoje, porque de fato ele estava muito fora assim, do tom, né? Ele precisava ser mais assertivo, em várias situações, inclusive, em várias situações. Tem um detalhe do jogo, que é a saída do Iago Felipe, meu querido Ronexon mencionou, meu querido Giliardi aqui também, Robson Silva, falando sobre essa questão. Eu acho que pode ser, né? O Paiva vai falar na coletiva. Mas, quando ele coloca o Arthur Salles no lugar do Iago Felipe, ele segura mais o time do Santos, ele segura os dois zagueiros do Santos e segurou o lateral santista também. O que entrou lá, o João Lucas, ele segurou o sistema defensivo do Santos, que com o Iago Felipe poderia avançar. Não é verdade? O Bahia fez um 3-4-3, colocou 3 jogadores à frente, não fez com que o Santos acreditasse na partida com a chegada de um volante como o Iago, né? Então, de qualquer forma, eu acho que o Paiva, ele vai falar, né? Eu estou no achômetro, tentando entender, né? Porque, naturalmente, o volante acabou de entrar, ele teria um outro volante para colocar, né? O Mugni, por exemplo. Mas não foi isso que ele fez, ele botou um atacante. Então, talvez ele tenha percebido que, rapaz, não é que eu errei, ainda bem que o Iago Felipe machucou, porque aí eu vou colocar o Arthur Salles para segurar mais jogadores do Santos no campo de defesa. Acho. Porque o Iago Felipe ia formar a trinca, né? Ia formar 3 zagueiros e 3 volantes. Ia ficar com o Rezende, o Iago e o Acevedo, né? E nós teríamos ali somente o Biel, que já estava cansando, né? Não tinha tanta velocidade assim, e o Ademir. Eu acho que o fato do Arthur Salles ter entrado segurou um pouquinho mais o Santos com a bola lá no campo de defesa, com medo, né, de um contra-ataque do Bahia com 3 jogadores. Acho, né? Não tenho certeza, né? Tentando entender o Paiva, tentando entender o Paiva, né? Não é ver se está certo ou se está errado, não. Diga, meu querido. Isso, sobre essa questão do Arthur Salles no lugar do Iago Felipe, de fato, ele pode ter visto que ele exagerou na prudência, né? Apesar que quase não teve jogo, mas também quando ele coloca o Arthur Salles é porque ele quis, ele possivelmente tivesse mais jogo, porque o Ademir ele faz essa função de meia também, né? O Ademir já jogou de meia no América, né? Ele joga pelo lado, mas ele também já foi meia armador. E aí talvez o Paiva, se o jogo tivesse bola rolando, porque ficou muito picotado desde o atendimento do árbitro, inclusive eu achei poucos acréscimos, porque teve muito atendimento, né? Teve muito atendimento do Iago Felipe, do árbitro e outras paralisações, teve muito choque, né? De cabeça com cabeça, muita mão no rosto. Mas talvez isso ele iria manter o Biel, né? Biel, Arthur Salles, fazendo ali 2 jogadores rápidos e o Ademir armando um pouco o jogo, né? Porque o Ademir tem essa característica também, ele já jogou. O Ademir já fez várias funções de meio campo, já foi até ala, na verdade, na sua carreira, né? Já fez até ala esquerdo. Inclusive, pode uma hora o Paiva retomar isso, né? Já que deu certo com o Jacaré, de repente, porque o Chaves não está bem. O Chaves não está bem. O Chaves não conseguiu. Eu não me recordo uma vez do Chaves ter chegado bem no fundo, né? Que é o forte dele, e fazendo atrapalhadas lá atrás, né? Fazendo atrapalhadas lá atrás. Ou seja, hoje o Chaves parece que é mesmo, estando todo mundo 100%, a terceira opção do Bahia na lateral esquerda. Porque o Rian é mais seguro do que ele, né? Inclusive o Rian segurou ali a barra por uns 60, 65 minutos, né? E o Chaves quase coloca tudo a perder ali. Muito desastrado na parte defensiva. O Chaves, né? Ele não tem não se posiciona bem na parte defensiva, né? Corporal, chega muito estabanado. E aí isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso no jogo grande, com jogadores diferenciados. Imagine aí o Chaves marcando um Dudu, o Rony do Palmeiras, um jogo mais onde os jogadores estão mais na ponta dos cascos, né? Acaba cometendo faltas bobas.
Sobre a questão do André, fica a dúvida, né? Se o Bahia, de fato, tem intenção de negociar o André. Porque, tipo assim, quando a gente faz uma varredura pelos convocados da seleção sub-20, os principais convocados, que seriam convocados, Hendrick e outros, todos eles os clubes barram, porque pode barrar, né? Porque são jogadores que, como estão no profissional, já estão fixos no profissional, o clube pode dizer não, né? Assim como das Olimpíadas, por exemplo. Né? Os clubes podem dizer não. Inclusive, o Marcos Leonardo, né, do Santos, ele foi para o Sub-20 justamente para isso, né? Muito provavelmente nem volta para o Santos, já vai direto para a Roma, né, que é uma das equipes que negocia com o Santos. Então, o André, não sei o que o Bahia pensa, possivelmente pode ser isso, né? Pode pensar numa negociação futura, porque o Bahia poderia embargar a ida do jogador, a não ser que tenha um acordo com o jogador, né? Também uma promessa antiga de liberar o jogador em caso de convocação, apesar que o clube não é obrigado a fornecer, claro, desde que o jogador já esteja jogando no profissional e não da base da sua equipe. Mas, no geral, acho que foi um resultado mesmo positivo, né? Positivo. E, assim, o que o Bahia precisa também rever essa questão, porque caiu muito no primeiro e no segundo tempo, né? Caiu muito. O Bahia no primeiro tempo foi cirúrgico. O Bahia do primeiro tempo me lembrou muito, mano, aquele Bahia contra o Vasco, né? Aquela equipe cirúrgica foi lá, fez o gol, né? Conquistou o resultado. O Bahia do primeiro tempo foi aquela equipe fria, né? Aquela equipe fria. Inclusive o Bahia tem essa característica que precisa ser mais explorada. O Bahia é uma equipe que pode surpreender muito fora de casa, porque tem um contra-ataque forte também, né? O Bahia sabe propor quando precisa, mas tem um contra-ataque muito forte, né? Tem um contra-ataque muito forte, depois pelo Biel também, o Ademir, quando encaixar mais, estiver mais entrosado com a equipe. Então, o Bahia pode aprontar nesses jogos fora de casa. Mas agora é outra história, né? Daqui a 15 dias, daqui a 14 dias, né? O jogo é dia 31 de maio. Agora é pensar no Brasileirão. Pensar no Brasileirão, né? O Bahia precisa pontuar para sair daquela zona, a zona da confusão, né? Que o Luxemburgo fala. Sair daquele meio ali. É o adversário que o Bahia é favoritaço. Tem que passar por cima, tem que passar o carro mesmo, passar o trator e vencer o próximo jogo. E aí pensar rodada a rodada. Mas aos poucos, né? O Paiva vai ganhando opções. Claro que tem as contusões, mas vai ganhando opção, né? Hoje, por exemplo, já não teve mais improvisação na zaga, né? Jogou com 3 zagueiros e não precisou ter improvisação. Então, aos poucos, o elenco vai incorporando, né? O Paiva vai conhecendo ainda mais o elenco, né? Vai conhecendo o elenco e, no mais, é isso aí, né? Então, o Bahia depende apenas de si para chegar às quartas de final da Copa do Brasil. Meus amigos, que beleza! Todo mundo deixou o like já aí pra gente? Todo mundo deixou? Pronto, tá bom demais, papai, tá bom demais. Deixando o like a galera, gente boa da melhor qualidade. Se inscreve no canal também, no canal 2x1, pessoal se inscrevendo no canal 2x1, se inscrevendo no canal Ainda Meus Amigos, se inscrevendo no canal Sou Mais Bahia Lives também, né? Então conto com todos vocês aí para justamente nos apoiar nessa jornada esportiva, nessa empreitada. Nós vamos, inclusive, estar presentes no jogo do Bahia contra a equipe do Goiás, beleza? Estaremos no jogo contra a equipe do Goiás, jogando duro e arrebentando com você, papai. Claro, você vai estar com a gente? Com certeza, tenho certeza que você vai estar com a gente. Meu querido Ronexon Gomes, meu querido Rodrigo Rocha, vamos estar encerrando a nossa live, né? Considerações finais aí para a galera. Forte abraço para todos vocês. Só agradecer, né, mais uma vez a participação, mais um jogo do Bahia, mais um jogo do Clube Nordestino, pena pelo Fortaleza, perdeu 3-0, mas vai ficar agora na expectativa do Bahia passar pelo Santos, porque está muito complicado para o Leão do PC conquistar esse resultado em cima do Palmeiras. Bahia não, Bahia tem um adversário menos forte, né, digamos assim, jogando em casa, assim como o Fortaleza vai decidir em casa, mas com resultado adverso. O Bahia não, o Bahia vai chegar lá
uma vitória simples, e isso pode fazer toda a diferença, né? Uma bola ali, um fortuito, uma bola vai parando no pé do Everaldo, parando no pé do Biel, pode ser sim que o Bahia conquiste essa classificação. Então, fica só o alerta, né? Mais uma vez, o Bahia, pelo poderio ofensivo, pelo padrão de jogo que o Paiva tenta implementar esse time desde o Campeonato Baiano, a gente ainda não consegue ter tanta visibilidade assim, principalmente contra adversários de um grau de dificuldade maior, que é o Bahia que propõe jogo. O Bahia hoje ele foi com uma proposta totalmente diferente daquilo que o seu técnico planeja. Ele tentou jogar realmente pelo resultado, não jogou propondo o jogo e mesmo assim quase sai com a vitória. Então assim, se a gente fosse tirar uma lição hoje, era de oportunidades que o Bahia criou e não aproveitou. Então tem que aprimorar mais essas bolas, porque numa Copa do Brasil, a gente, diferente do campeonato de pontos corridos como o Campeonato Brasileiro, qualquer descuido pode ser fatal. Então se você é melhor e mesmo assim não consegue matar nas horas que você tem, não vai dar, e aí o time vai lá uma vez e comete a tragédia de fazer um gol, né? Como poderia ter sido ali aquele gol do David Washington, e o Bahia poderia ter saído daqui da Vila Belmiro com uma derrota para tentar reverter. É a única ressalva que eu penso assim, que o torcedor do Bahia tem que ficar ligado, tem que ficar atento ao Renato Paiva, porque caso contrário, esse time do Santos muito jovem, muito rápido, muito veloz, vai levar muito perigo também lá na Fonte Nova. Meu querido Ronexon, tá contigo. Pronto, Andy, só agradecer o pessoal que participou junto com a gente, né? Esse horário eu acho que é um horário ruim para o pessoal, né? Para quem principalmente mora nas capitais, eu acho que é um horário de pico, a galera não consegue nem sequer chegar em casa. Você observa que mais para metade do jogo que o pessoal vai conseguindo chegar, né? Então, o jogo muito tarde prejudica o pessoal também, porque tem que trabalhar cedo no outro dia, mas muito cedo também, para quem mora nas capitais, é muito complicado chegar. É o horário de pico, né? O pessoal está retornando para casa após enfrentar aqueles congestionamentos, né? Dos trânsitos das grandes cidades. Foi um jogo interessante, né? Um jogo assim, no primeiro tempo o Bahia é melhor, o segundo tempo o Santos pelo menos foi mais assim, procurou mais o jogo, né? O Santos tentou pelo menos abafar mais o Bahia, dificultou mais para o Bahia, e agora o Bahia traz volta muito vivo para a Bahia, e agora depende apenas de si. Então agradecer o pessoal que participou com a gente volta em breve com mais transmissões aqui pelo 2x1, também pelo Alternativo, pelos meus amigos, né? Nos Jogos do Bahia também pelo SMB, lives também. Então, muito obrigado a todos. Quem chegar depois também dá o like, reforça pra gente, é interessante. E em breve a gente se encontra por aqui, neste mesmo canal, em horários diferentes, é claro. Valeu, Wendel. Valeu, Rodrigo Rocha. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima. Valeu, galera.